Salve família! Terça-feira dessa, muita informação do Corinthians. Jorge Nicola tá trazendo informações para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Chega deixando um like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações e não vamos perder nada. Já vamos direto pro giro de notícias. Vamos lá, solta aí, vídeo. Memphis Depay com data para voltar no Corinthians e fala também sobre uma condenação esperada para a semana que vem no Corinthians e ela pode ser determinante para os rumos alvinegros. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a bola de ouro que ficou com Dembélé. O atacante do PSG se tornou o sexto francês a vencer o prêmio da revista France Football. A premiação aconteceu nessa segunda-feira em Paris. Temporada do Dembélé de 37 gols e 14 assistências em 60 jogos pelo clube francês. A verdade é que a escolha se deu por um jogador do PSG, até porque o PSG foi o melhor time da temporada. E entre as opções no PSG, você tinha o Vitinha, que é volante, você tinha o Nuno Mendes, que é lateral esquerdo, você tinha o Donnarumma, que é goleiro, acabou se optando pelo atacante do time. PSG que venceu 4 títulos, entre eles a Liga dos Campeões. A escolha era mais ou menos justificável. 5 atletas do PSG estiveram entre os 10 primeiros. E o ranking depois do Dembélé teve Lamine Yamal em segundo, Vitinha em terceiro, Salah em quarto, Rafinha em quinto, Hakimi em sexto, Mbappé em sétimo, Cole Palmer em oitavo, Donnarumma em nono e Nuno Mendes na 10ª colocação. Neymar, através das suas redes sociais, contestou a posição do Rafinha apenas em quinto. Também entendo que ele merecia, no pior dos cenários, a 3ª colocação. O brasileiro jogou muita bola. Na temporada passada, por exemplo, foram 38 gols, um a mais do que o Dembélé, e 23 assistências. 9 assistências a mais do que o atacante francês do PSG. A grande diferença é que o Barcelona conquistou títulos bem menos importantes do que o PSG, embora tenha levado 3 taças. E você, o que você pensa sobre esse prêmio da Bola de Ouro? Você gosta, não gosta, concorda com esse ranking dos 10 primeiros? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Quero te falar agora sobre a volta de Memphis Depay, já a data para o retorno do holandês, que se machucou no primeiro tempo do confronto contra o Atlético Paranaense, jogo de volta da Copa do Brasil. Você vai lembrar, certo? Memphis tem feito falta e deve retornar para a partida contra o Flamengo, marcada para domingo na Neoquímica Arena, jogo do Campeonato Brasileiro. Memphis, o Charles e o Bahia lateral direito, recém-promovido da base, todos eles participaram do processo de transição física e já têm feito atividades com o restante do elenco. Como o Corinthians tem toda a semana de preparação, imagina-se que o Memphis estará à disposição de Dorival Júnior, e a julgar pela péssima performance do Corinthians no jogo contra o Sport, derrota por 1-0 na Ilha do Retiro, Memphis a volta do Memphis certamente será muito comemorada. Até porque o confronto contra o Flamengo promete muita dificuldade, mesmo levando em consideração que o Fla joga na quinta-feira, ou seja, vai ter outro foco ao longo da maior parte da semana, jogo de volta da Libertadores da América, fase de quartas de final contra o Estudiantes. Só para completar, em relação ao Corinthians, contar que o Timão barrou a convocação de Felipe Longo, goleiro que disputaria a Copa do Mundo Sub-20, mas como ele virou reserva imediato do Hugo Souza, acabou por permanecer no Timão. Bora falar sobre o Corinthians com uma condenação com data marcada. Na próxima semana, a Corte Arbitral do Esporte deve se posicionar a respeito do processo movido por Matias Rojas, um meio-atacante paraguaio que já ganhou na FIFA o direito de receber 40 milhões e 300 mil reais, aguarda por um posicionamento da Corte Arbitral do Esporte. A tendência é que essa corte, que atua como uma espécie de segunda instância, condene o Corinthians a fazer o pagamento do valor que eu citei, acrescido de juros de 5% ao ano. Ou seja, a tendência é que na próxima semana o Timão seja condenado ao pagamento de 43 milhões de reais. Outro valor estratosférico, e a preocupação maior vem agora. Existem 2 alternativas para a FIFA. Aplicar um novo transfer ban, como ocorreu em relação ao Santos Laguna. O Corinthians deve 41 milhões de reais ao time mexicano pela compra do Félix Torres. O transfer ban não alteraria a atual circunstância. O Corinthians teria 2 transfer bans contra si. O transfer ban, só para lembrar, impede o clube de contratar atletas, nada muito perigoso, levando em consideração que a janela de transferências só reabre no Brasil em janeiro. Mas, além do transfer ban, a FIFA pode aplicar uma segunda punição mais pesada,
que seria a perda de 6 pontos no Campeonato Brasileiro, o que tornaria a situação do Corinthians bem mais complicada. O time deixa de brigar por vaga em Libertadores e passa a olhar, inclusive, contra o rebaixamento. O Corinthians entende que a chance de uma punição com perda de pontos é pequena, porque o Timão demonstrou ao longo de várias semanas a intenção de se acertar com o Santos Laguna, protocolando inclusive essas propostas na FIFA. A maior das ofertas do Corinthians, de pagamento à vista de 75% dos 41 milhões de reais que deve ao Santos Laguna, e o restante parcelado, foi a forma que o Corinthians encontrou de quitar suas pendências com o time mexicano. O Santos Laguna só aceitaria receber os 41 milhões de reais com pagamento integral, todo numa única parcela. E diante dessa incompatibilidade, não houve acordo. Agora o Santos Laguna tem de aguardar pelo pagamento da grana. Só para completar, além dessa questão envolvendo Matias Rojas e Félix Torres, o Corinthians também, ainda nesse ano de 2025, sofrerá a condenação ao pagamento de mais de 23 milhões de reais ao Tadieres pela compra de Rodrigo Garro. Hora de falar sobre Dorival Júnior durante a live do Nicola nesse domingo. Torcedores do Corinthians me perguntaram se existia alguma chance de o Dorival Júnior cair. Confesso que fiquei surpreso com a pergunta. É bem verdade que o Corinthians perdeu para o lanterna do campeonato, para o Sport, resultado para lá de vergonhoso, especialmente porque a atuação do Corinthians foi muito ruim. Mas, para responder a pergunta, não existe nenhuma chance de Dorival Júnior ser dispensado por agora ou nas próximas semanas. Quando o Corinthians garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, que só será disputada a partir de 10 de dezembro, qualquer hipótese de demissão do Dorival Júnior foi completamente descartada. Nicola, então dá para dizer que agora os dirigentes do Corinthians adoram o Dorival? Não. Dentro do Corinthians, a avaliação de que o trabalho é só ok, mas como a classificação para a semifinal da Copa do Brasil mantém vivo o sonho de um título, Dorival segue garantido como treinador. É importante registrar também que antes da derrota para o Sport, o Corinthians havia conseguido uma reação no Campeonato Brasileiro, ainda que sem jogar bem. O Timão hoje é o 10º colocado na tabela de classificação, com mais chances de brigar por vaga em Libertadores do que lutar contra o rebaixamento. Então é por conta de tudo isso que sim, Dorival Júnior não corre nenhum risco de demissão por agora, até porque para demiti-lo, o Corinthians precisaria pagar uma multa de algo na casa dos 6 milhões de reais, e dinheiro anda em falta no Parque São Jorge. A busca por um outro técnico também daria enorme trabalho, ou seja, Dorival fica. Só para completar, preocupações maiores do Corinthians hoje: encontrar alternativas para bancar os 6 milhões de reais por mês de custo de Memphis Depay, fazer com que Rodrigo Garro tenha condição de jogo. O meio-atacante argentino só participou de metade dos jogos do Timão na temporada, e recuperar urgentemente o Yuri Alberto, que foi titular contra o Sport, mas segue com muitas limitações físicas e técnicas depois de uma cirurgia de hérnia inguinal. Vou mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Ángel Romero quer renovar seu contrato com o Timão. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Ele deu uma entrevista afirmando o seguinte, abre aspas: quero ficar. Ainda faltam 4 meses para o fim do ano e estamos bastante focados no Brasileiro e na Copa do Brasil. Porém, acima de tudo, meu objetivo é continuar ajudando quando puder. Hoje estou tranquilo, o futuro dirá se eu fico ou não. Atleta que disputou no ano 46 jogos com 5 gols e 3 assistências, nem saiu do banco em 2 dos 3 últimos jogos contra Atlético Paranaense e Palmeiras. Ele não é titular no Corinthians há 5 meses, mesmo período em que não marca gols, ele não é titular há 1 mês e meio, desde 3 de agosto no jogo contra o Fortaleza, e não marca gols nem dá assistências há 5 meses, pior momento do Romero em bastante tempo, e é por conta disso que ninguém da diretoria do Corinthians pretende renovar o contrato do paraguaio, até porque seus vencimentos hoje giram na casa dos 800 mil reais por mês. Então é isso, rapaziada. Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do seu time de coração. Para você não perder nada, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Um grande abraço para você, segue para mais, até o próximo vídeo. E vamos que vamos!